Amém, queridos, graça e paz, amém. Glória a Deus. Como é bom estar aqui mais uma vez. Estarmos na casa do Senhor é motivo de alegria. Honroso é o privilégio de podermos compartilhar a mensagem do reino de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor João Paulo, pastora Suelen, do João Lucas, do Samuel e de cada um dos irmãos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida espiritual? Espero que esteja muito bem, que o Senhor esteja te nutrindo. Alimento, pasto, não é o problema, porque aqui o pasto é verdejante. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aí mesmo onde você está, curva a sua cabeça, oremos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor nos fará. Meu Deus, muito obrigada por nos amar, Senhor, por cuidar do teu povo, por nos suprir. Nós te amamos. Obrigada, Jesus. Meu Deus, e que essa noite, meu Deus, no momento que iremos ceiar, ratificar no mundo espiritual a nossa fé, meu Deus, que possamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor, porque sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para a honra e glória de Deus Pai. Diga amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus, queridos. Amados, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 38, a partir do versículo de número 1. Gênesis 38, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome e tornou a conceber e deu à luz um filho. E ela chamou o seu nome Onã, e continuou ainda e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Amém?
Glória a Deus, queridos. Quem é Judá? Judá, meu amado, é filho de Jacó. Jacó tem 12 filhos. O quarto filho se chama Judá. Judá significa louvai a Javé. A palavra Judá, ela não é apenas uma palavra tribal, é um ser humano, é o quarto filho de Jacó. E a Bíblia nos fala que ele é Judá. Judá, querido, sendo ele o quarto filho, o nome Judá é o nome de uma pessoa, é o nome de uma tribo, é o nome de um território. A palavra judeu é originada da palavra Judá, para nós vermos como essa tribo triunfou. Mas a Bíblia diz, a partir do versículo 1, diz: e aconteceu no mesmo tempo que Judá, descendo entre os seus irmãos, entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu ali uma mulher, filha de um cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher, e a possuiu. O texto diz: e ela concebeu um filho, e chamou o seu nome tornou a conceber um filho, e chamou o seu nome Onã, e continuou a conceber um filho, e chamou o seu nome Selar. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Esses são os 3 filhos de Judá: Onã e Selar. O texto continua dizendo: e Judá tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. A Bíblia diz que porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus o matou. A Bíblia não diz o que fez para se tornar desprezível aos olhos do Senhor, mas a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus o matou, tirou-lhe a vida. Em seguida, então disse Judá a Onã, seu outro filho: casa-te com a mulher do teu irmão, e suscita a ele descendência. Quando eu vi esse texto, eu me fiz uma seguinte pergunta: por que Judá está pedindo para Onã casar com a viúva do seu primogênito? E depois eu fui entender que existe uma lei chamada lei do levirato, que está em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5 ao 10. A palavra levirato, ela vem da palavra levir, que significa cunhado, casar com um cunhado. Observe só que o primogênito tinha morrido, não deixou descendente, está lá a viúva, sem marido, sem filho, e pela lei do levirato, já praticada muito antes de Moisés, Judá chega para o seu outro filho chamado Onã, e diz para Onã: casa-te com a mulher do teu irmão, e suscita a ele descendência. Porque a lei do levirato era da seguinte forma: morrendo o homem e deixando a esposa sem filhos, o irmão teria que casar com a cunhada, e o filho que tivesse com ela não carregaria o nome dele, mas o nome do falecido. Seria herdeiro não dele, mas herdeiro do falecido. Então o que acontece? A Bíblia diz: Onã, porém, sabendo que a descendência não seria para ele,
todas as vezes que a possuía, lançava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão, porque era uma lei instituída por Deus. O texto seguinte diz: pelo que isso foi mal aos olhos de Deus, e Deus o matou. Então Judá só tem o filho mais novo, Selar. Selar não tem idade de casar. Então ele chega para Nora e diz para Tamar: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selar, meu filho, seja grande. Porque dizia ele, para que também este não morra como seus irmãos. Pelo que ela foi e ficou na casa de seu pai. Agora, querido, escute uma coisa. É muito fácil lermos o texto e dizer: fica-te viúva na casa de teu pai, e não entendermos o que uma viúva passava. Porque existiam, queridos, duas classes desprezadas naquela época. A primeira era a viúva. A segunda eram os órfãos. A viúva sofria muito, porque não tinha marido. E se não tivesse filhos para lhe dar o sustento, piorava cada vez mais. Você vai ver na Bíblia por muitas vezes Deus advogando a causa da viúva, Deus protegendo a viúva. Você vai ver um certo momento que Deus olha para um profeta em Kiriat Jearim, chamado Elias, e Deus diz para ele: vai até Sarepta, porque eu já dei ordem a uma viúva que te sustente. Na verdade, Deus iria usar o profeta para sustentar aquela viúva. A Bíblia fala em um certo momento que, saindo de Naim, há um cortejo. Uma viúva não tinha marido, só tinha um filho. O filho tinha morrido. Provavelmente era aquele filho que trazia o sustento para a casa, mas ele tinha morrido. E como é que essa viúva vai se manter? Como é que ela vai se sustentar? A Bíblia diz que Jesus acabou com o cortejo. Jesus acabou com o funeral. Tocou no esquife, o menino ressuscitou e todo mundo se alegrou. E era chamada aquela mulher a viúva de Naim. Outro momento, a gente vê uma viúva que chega para Eliseu, discípulo de Elias, e diz: meu senhor, tu sabes que meu marido servia, e agora vieram os credores, e não temos como pagar as dívidas. E a Bíblia diz que os credores queriam levar seus filhos, porque naquela época, quando o marido morria, o provedor, os credores vinham, e se ela não tivesse dinheiro, levava os filhos, e por fim levava ela como escrava para pagar a dívida. Era uma vergonha ser viúva, era uma vergonha não ter filho. Essa mulher, nora de Judá, ela leva uma vergonha dupla para casa. Volta para a casa do pai sem filho, volta para a casa do pai sem marido, e pior, a viúva não tinha direito à herança. E se ela tivesse um filho com falecido, a herança era toda do filho. Então, queridos, ela volta para a casa do seu pai, e ela passa aquela vergonha, aquela tristeza de estar na casa do pai sem filhos, de estar na casa do pai sem maridos. E o que acontece? A Bíblia diz: e passado muitos dias, morreu a filha de Sua, esposa de Judá. E Judá, após ser consolado com o seu amigo Adulamita, eles sobem para olhar os tosqueadores das suas ovelhas. Mas a Bíblia diz que fizeram saber a Tamar, dizendo: o teu sogro sobe a Tina e passará. A Bíblia diz que Tamar tira as vestes da sua viuvez. E o que era isso? Era como se fosse as vestes que ela usou no dia do funeral. Era uma maneira cultural de olhar e entender. Aquela mulher viúva conhecia pelas suas vestes. Ela estava com as vestes da viuvez, mas quando ela soube
que o seu sogro viria passar por ali, a Bíblia diz que ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, se envolveu com um véu e foi até a entrada das duas fontes, cujo caminho dava para Tina, onde passaria Judá. A Bíblia diz que, vendo Judá, olhou para ela e a teve-a por prostituta. Ele não a conheceu, porque ela estava com um véu sobre o rosto. Mas porque ele a teve por prostituta? Por causa da sua vestimenta. Naquela época existia uma deusa grega chamada Estar, em alguns lugares chamada de Ísis ou Inanna, mas é uma deusa chamada Estar. Toda mulher que servia a deusa Estar, ela era uma prostituta, e com o lucro da prostituição, elas ofereciam culto a essa deusa chamada Estar. Elas andavam com um véu sobre o rosto, de modo que ninguém conhecia, não dava para saber. Quando Judá vê-a de longe, a Bíblia diz, ele a teve-a por prostituta, porque o seu rosto estava coberto. A Bíblia diz que, chegando ele a ela, disse: peço-te, deita-te comigo, deixa-me possuir-te. A Bíblia disse, ele disse isso porque não sabia que era sua nora. Ela olha para ele e diz: que me darás para possuir-me? Ele olhou e disse: te enviarei um cabrito do rebanho. Porque ele sabia que aquelas pessoas que serviam o culto a Estar, elas poderiam oferecer sacrifícios. Então ele disse: enviarei um cabrito do rebanho. Ela olha e diz: que me darás de penhor até que envies? E aqui é algo muito importante, porque ele está dizendo: eu quero deitar contigo. Ela disse: o que você vai me dar? Mas o texto disse que ela só fez tudo isso porque ela viu que Selá já era grande e Judá não havia lhe dado por marido. E sentada ali, ela disse: que há de me dar? Ele disse: um cabrito do rebanho. Ela disse: que me darás de penhor? Repita comigo, diga penhor. O que é penhor? Penhor é uma garantia. É uma garantia. É algo dado como forma de pagamento. É uma segurança. Ou seja, o penhor era uma garantia que aquele que entregou vai voltar para buscar o que era dele. Ela disse: que me há de dar de penhor? Ele disse: que te darei. Ela disse: me dá o teu selo, me dá o teu cordão, me dá o teu cajado. Queridos, o selo era um sinete que todo príncipe de tribo usava, e provavelmente a marca do sinete de Judá era um leão, que representava a sua tribo, era a sua identidade. Quando ela diz: me dá o teu selo, ela estava dizendo: eu quero a sua identidade. Quando ela disse: me dá o teu cordão, ela estava dizendo: eu quero a tua honra. Quando ela disse: me dá o teu cajado, ela disse: eu quero a tua autoridade, eu quero a tua identidade, eu quero a tua honra, eu quero a tua autoridade, eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Todo homem que se prostitui, ele perde a sua identidade. Nem a esposa, olhando dentro de casa, ela diz: não conheço mais. A esposa olha para o homem que se prostitui, ela diz: esse aqui não é o homem que eu casei. Porque a identidade não é mais a mesma. Não é a mesma pessoa, mudou. E é isso que a prostituição pede. Ela pede a identidade daquele que se prostitui. Em segundo momento, ele pede o cordão, que é a honra. Todo aquele que se prostitui, ele perde a sua honra dentro de casa e fora de casa. Seus filhos, sua esposa olham para ele, mas não vê mais com os mesmos olhos de outrora. Perde o cajado, a sua autoridade.
Antes a autoridade era obedecida por amor, e agora, se for obedecida, agora não é por amor, mas por pressão. Então o homem que se prostitui, ele perde a sua identidade, ele perde a sua honra, ele perde a sua autoridade. A Bíblia diz que ele olhou e disse para ela: imagine, Judá já é um senhor de idade. Ele olha e não conhece que é sua nora, mas ouve uma voz, e pela voz ele sabe que ela é uma mulher mais nova. E aquele homem está ali e diz, ela olha e diz: me dá o teu selo, me dá o teu cordão, me dá o teu cajado. A Bíblia diz que ele nem conversou, ele disse: toma. E de uma única vez ela concebeu. Sabe o que é? Engravidou. Você já viu quando a pessoa diz: eu só vou pecar essa vez? E muitas vezes o inimigo, ele só quer uma oportunidade, uma única vez, e ela engravidou. E saindo dali, ela foi para casa, tirou as vestes, tirou o véu, vestiu os vestidos da sua viuvez. Pelo que Judá enviou Ira, o seu amigo adulamita, levando o cabrito do rebanho para trazer o penhor de volta, a garantia que ele tinha deixado com ela. Queridos, mas quando chega, Ira anda toda aquela região, mas ele não encontra a mulher. E ele pergunta aos moradores daquele lugar, diz: porventura vocês viram aqui uma prostituta? Os moradores disseram: mas aqui não tem prostituta. Ele volta para Judá e diz: não encontrei ela. E os moradores daquele lugar dizem: aqui não há prostituta. Pelo que Judá olha para ele e diz: tem problema não, deixa ela ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo, porque enviei o cabrito, mas tu não achaste. O versículo seguinte diz: e passando quase 3 meses, chegou a Judá a notícia, dizendo: a tua nora adulterou, está grávida do adultério. Números capítulo 32, versículo 23 diz: o teu pecado te acha. Ninguém que pecar, imagine, eu vou pecar e não vai haver consequência. Não existe pecado sem consequência. 3 meses depois, quase 3 meses depois, e o que é que acontece? Chega a notícia: a tua nora adulterou, está grávida do adultério. Mas o que me chama a atenção é que Judá prontamente diz: trazei para fora, para que queimemos lá. E o que me impressiona é que todo aquele que se prostitui, na rua ele faz e acontece, mas em casa ele quer ser autoridade, ele quer ser correto. Então lá ele ficou com a prostituta, mas em casa estava todo mundo lá dizendo: ei, tua nora adulterou e está grávida do adultério. Ele disse: pois só tem o seguinte, traga para fora e vamos queimá-la. Aí a Bíblia diz: e tirando-os para fora, disse ela ao seu senhor, mandou dizer ao seu sogro: diz a ele, rogo-te, peço-te, de quem é o dono? Quem é o dono desse selo, desse cordão e desse cajado? Desse eu tenho concebido. Quando Judá sabe disso, estão trazendo ela para matá-la queimada. Ela seria queimada naquele dia. E quando estão trazendo ela para matá-la, ela mostra o penhor. Ela mostra o penhor, o selo, o cordão e o cajado. E ela diz: de quem é esse selo, de quem é esse cordão e de quem é esse cajado? Desse eu tenho concebido. Quando Judá reconhece o seu selo, reconhece o seu cordão e o seu cajado, ele olha, meu amado, e ele fica doido. E ele diz: essa mulher é mais justa do que eu, porquanto não entreguei o meu filho Selar. Selar não foi entregue. E a Bíblia nos mostra que nunca mais ele conheceu ela. E passando dias da sua gravidez, ela gerou no seu ventre gêmeos.
E aconteceu que no dia de ter as crianças, está a parteira diante dela, e uma das crianças coloca a mão para fora. Rapidamente a parteira pega um fio encarnado, amarra na mão da criança para dizer: esse aqui é o primeiro. Só que o menino mete a mão, puxa a mão para dentro de novo, irmão. Quando ele puxa a mão, lá vem um menino saindo, só que não é mais o primeiro, é o segundo. E a parteira olha e diz: como foi que tu passou nessa rotura? Ela olha e diz: teu nome será Pérez. O segundo que sai, na verdade seria o primeiro, e dão-lhe o nome de Zerá. Mas o que me chama a atenção é que Tamar iria morrer, mas foi salva por causa do penhor que estava com ela. Diga assim: um penhor. Diga segurança. No momento que ela iria morrer, o penhor a livrou. E é sobre esse penhor que Paulo menciona em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21 e 22. E eu quero ler para você, abra comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Aleluia. Amém. Diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e que nos ungiu é Deus. Diga: Deus me ungiu. Versículo 22. O qual também nos selou. Selo aqui fala de identidade e propriedade. Quer dizer, vocês têm a marca, vocês são minha propriedade, vocês são meus, eu os comprei, vocês pertencem a mim, vocês têm o meu selo, a minha marca, eu os marquei com o meu sinete. E diz assim: o qual também nos selou, e deu o que, irmão? E deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quem é o Espírito? O Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia que Deus virá buscar a sua propriedade. Aquele que é selado é marcado, é propriedade, mas tem o penhor, a garantia que Deus virá buscar a sua propriedade, que Deus virá buscar os seus selados. Aleluia! Quem tem o selo aqui essa noite? Pois eu quero dizer para você: você tem o selo, você tem a marca. Aleluia! O mesmo 2 Coríntios 5,5 diz assim: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o que, irmãos? O penhor do Espírito. Tamar iria ser queimada, mas por causa do penhor ela foi liberta. Nós tínhamos um destino, o inferno, mas por causa do selo e do penhor que é a garantia, nós somos salvos. Eu quero dizer para você que quando o mundo espiritual olha, ele sabe quem tem o selo, ele sabe quem tem a garantia, quem tem o penhor. Aleluia. Pastor, mas quem é que pode ser salvo? Só é salvo quem tem o penhor. E o penhor é o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 9: quem tem o Espírito Santo é de Deus, quem não tem não é de Deus. Então o que Deus olha? Deus olha e sabe, quem tem o penhor tem a garantia, está salvo. Então você não é salvo no dia que Jesus vir buscar, você é salvo porque o penhor já está com você, já há uma garantia no seu interior. Romanos 8, versículo 14 diz: porquanto
O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele derrama o amor não de homens, o amor de Deus no nosso coração. O amor de Deus é derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. E eu quero dizer para você essa noite, querido, nós temos esse selo. Nós temos o penhor. Quando Judá veio, olhou para Tamar, não conheceu, mas mesmo sem conhecer, teve relação com ela. Você sabe qual é a estratégia da tentação? Te oferecer prazer sem compromisso. Você pode se aproveitar, não precisa de compromisso. Prazer sem compromisso é o que a tentação oferece. Deus não oferece prazer sem compromisso. A tentação mostra algo para você e diz: se você quiser isso, não precisa de compromisso. E o que a gente vê, querido, em muito tempo, são muitas pessoas que querem ter prazer diante de Deus, mas não querem ter compromisso com Deus. E quando eu quero ter prazer diante de Deus, suprir os meus prazeres, mas não querer compromisso, eu estou tentando. Você já viu quando a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus? Eu estou caminhando por um caminho errado e eu não entendi a minha real identidade, porque eu não preciso ficar mendigando. A Bíblia diz que agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é de Jesus é nosso. Aleluia. Abra comigo em 1 João capítulo 4, versículo de número 3. 1 João capítulo 4, versículo 13. Aleluia. 1 João 4,13 diz assim: nisto conhecemos que estamos nele. Vou repetir: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Aleluia. O Espírito é a garantia que nós estamos em Deus e que Deus está em nós. Recebemos essa garantia. Deus nos chamou para um novo tempo. No dia que eu e você entregamos nossa vida para Cristo, fomos selados, recebemos o penhor, e agora nós temos, meu amado, a segurança de Deus por intermédio da morte substitutiva do seu Filho Jesus Cristo. Por isso nos alegremos. Eu vi uma frase de um homem de Deus que dizia da seguinte forma: a vida que você vive vale a pena a vida que Jesus morreu. O que eu estou vivendo está valendo a pena o que Jesus fez? Será que a vida que eu estou vivendo está passando uma mensagem para Jesus e dizendo: valeu a pena? Ele valoriza, porque a gratidão a Jesus não é expressa na nossa fala, mas na nossa vida. Aleluia. Por isso que devemos nos entregar inteiramente, continuamente, sempre na sua presença, vivendo para a glória do seu nome. Diga amém. Aleluia. E a Bíblia diz assim, Romanos 5,5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Diga derramado. Sabe o que é isso? Derramado é sem medida. Deus derramou, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus, queridos. Diga: eu recebi o Espírito Santo. Diga: eu tenho um selo, eu tenho um penhor, eu tenho a garantia que Ele vai vir me buscar. Glória a Deus.
Então eu estou diante de pessoas salvas em Cristo Jesus. Você não está esperando Jesus vir para ser salvo. Você está esperando porque você já é salvo. Aleluia. Você tem o penhor. Você tem a garantia. Você foi selado. Você foi marcado. Porque todas as vezes que um rei ou um príncipe compraria algo, ele tinha no seu anel, ele tinha um sinete pequeno. E só ele tinha. E ele pegava e colocava em cima de uma cera, em cima daquele material, e tirava. Quando ele tirava o seu sinete, a imagem do sinete ou do selo ficava naquele material. Ninguém mexia, porque já sabia quem era o dono. Quando a Bíblia diz, vocês têm um selo, vocês têm uma marca, ninguém mexe. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Glória a Deus. E nós precisamos entender que nós temos o selo. Nós somos marcados, comprados, lavados e remidos pelo sangue de Deus. Então viva como quem valoriza a vida que Jesus deu por você. Vamos viver de maneira a glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Repita comigo, diga: eu tenho um selo. Diga: eu tenho um penhor. A Bíblia diz que Ele nos selou. E a Bíblia diz que Ele nos deu o penhor do Espírito. Selo, Deus está dizendo, isso é a minha propriedade. Penhor, Deus está dizendo, essa é a garantia que eu venho te buscar. Glória a Deus. Aleluia. Aí onde você está, coloca a mão no seu coração. Quero orar pela sua vida. Não estamos podendo, mas a vontade de chamar todo mundo à frente e ministrar. Mas aí onde você está, o Espírito Santo vai te ministrar. Coloca a mão no seu coração. Em algum momento essa palavra ministrou ao seu coração. Eu quero que você saia daqui essa noite, não triste pelo aquilo que você ainda não recebeu, mas alegre por aquilo que Deus já te deu. Você é salvo. Tem a alegria da salvação no seu coração. Deixa essa alegria explodir dentro de você. Deixa essa graça de Deus explodir de dentro do seu interior, em gratidão ao nosso Deus. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura, mas dura para sempre. Pai Santo, nós oramos essa noite. Obrigada, Deus, por nos selar. Obrigada por nos ungir. E eu quero dizer essa noite, ei querido, a Bíblia diz, quem nos ungiu foi Deus. Quem nos ungiu foi Deus. Pelo que Deus nos ungiu. Ei querido, você é ungido. Nós somos ungidos. Às vezes a gente passa no lugar e fulano diz, ei, fulano ali é ungido. Ungido é todo aquele que é de Deus. Todo aquele que é de Deus é ungido. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus um tempo extraordinário, um tempo de mudança espiritual sobre a tua vida, um tempo de necessidade espiritual sendo suprida. Eu declaro que espiritualmente Deus irá te fortalecer, Deus irá te equipar, Deus irá te levantar como um arauto do Senhor, como aquele que carrega a mensagem do Evangelho. Oh, Ramanagas, tere canta Ramana, e canto Rimanagai. Te amamos, ó Deus, te amamos, ó Jesus, de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada. Alegre-se essa noite. Nós temos o penhor. Nós temos o penhor. O penhor do Espírito em nossos corações. Aleluia. Sabe o que significa? Se Deus chegar agora, Ele vê em você a garantia. Há uma garantia em você.
Há uma garantia, há uma garantia. Aquele que tem o Espírito de Deus, esse é de Deus. Saltando sobre os montes. Romanos 8,14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são de Deus. Te amamos e te queremos, Pai. Sou tua noiva Apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes. Te adoramos, Jesus Cristo. De Jerusalém. Aleluia. Sou tua noiva apaixonada. Toda a igreja. Te esperando para dançar. Eu declaro que aqueles que têm um selo, aqueles que têm um penhor, farão proezas nesse lugar, farão proezas nesse território. Eu declaro em nome de Jesus que aqueles que têm o selo serão levantados nesse lugar como guerreiros e guerreiras do Senhor. Aleluia. Estenda as tuas mãos para o alto. Eu profetizo que ainda este ano Deus vai te levantar nesse território como um guerreiro e uma guerreira de conquista. Eu declaro que através da tua vida Deus irá conquistar pessoas não conquistadas, territórios ainda não alcançados. Há muitas famílias nesse lugar que através da tua vida irão saber que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Oh, ricanta ramana. Oh, aleluia. Diga: Pai, obrigado pela tua palavra. Tu és santo.